Bom, nós vamos ver agora a aplicação na osmoscopia da fórmula, a equação de Clapeyron, né? Que é PV igual a nRT. Como agora nós estamos trabalhando com osmose, foi colocado na fórmula o fator de Van 't Hoff, ok? Então vai ser PV nRTI, ok? O que eu fiz aqui para montar três fórmulas? Eu peguei o volume, joguei lá dividindo. Aí ficou, ó, N sobre V, né? O que é N sobre V? Ó? N sobre V é a nossa concentração em mol por litro, lembra? Concentração em quantidade de matéria. Então eu posso tirar o N sobre V e colocar ali o Mzão torto, lembra do Mzão torto? Então eu tenho uma nova fórmula, que π é igual a mRTI, ok? Aqui eu tenho uma outra fórmula, que é a quantidade de matéria, ou número de mols, né? E aqui eu tenho a fórmula, de novo, da quantidade de matéria, ou molaridade, né? Usando massa e o cálculozinho, ok? Então vamos ver o nosso exemplo aí, né? O nosso primeiro exemplo ali, então, ele pede para você calcular a temperatura. Então ali, ele pede a temperatura. Então ele dá o mol, né? Dá a quantidade de matéria, dá o volume e dá a pressão, ok? E ele pede a temperatura. Muito bem. Então vamos armar o probleminha aí, ó. Então o número de mols, o Nzinho é 2,5, o Vzão, que é o volume, é 50, a pressão, que é o π, é 1246, tá? Como isso aqui, ó, é um composto molecular, é um composto covalente, o I vai ser 1, como vimos anteriormente no outro vídeo, ok? Aí é só substituir na fórmula. O π é 1246, o volume é 50, o N é 2,5. Olha o R é uma constante que depende da unidade da pressão, ó. Quando ela vier em milímetros de mercúrio, eu vou usar o 62,3, ok? Como você já vai ver no outro caso aqui, no outro exercício, ó, quando a pressão vier em atm, aí eu uso o 0,082. Então, o Rzão aqui é 62,3. A temperatura é o que eu quero e o nosso I é 1, que não precisaria nem ser posto ali, tá? Fazendo a matemática aí, ok? Passa essa parte dividindo aqui e a resposta vai dar 400. O que é 400K? 400 Kelvin. Lembra? Nessa fórmula de Clapeyron, a temperatura sempre, né, quando joga na fórmula, ela tem que ser expressa em Kelvin. Ok? Próximo exemplo aí, de novo, ele pede agora para calcular a temperatura, só que agora em graus centígrados, graus Celsius, né? E ele não deu a quantidade de matéria, não deu o Nzinho, ele deu uma massa, ok? Deu a substância química, deu a pressão, deu o volume, ok? Então vamos armar o probleminha ali, ó. Ele está pedindo para calcular a temperatura em graus Celsius. Ele deu ali que a massa do soluto, a massa da substância é 50. Ele deu que a pressão, que é o nosso π, é 4, né? E ele deu no problema que o volume é 3, né? O R que nós vamos utilizar aí, então, né, vai ser o 0,082. Lembrando que no anterior nós usamos 62,3 porque a pressão era em milímetros de mercúrio, né? Então nós temos que calcular, para poder jogar na fórmula, temos que calcular primeiro a quantidade de matéria, que é o Nzinho. Tu pode calcular isso por regra de 3, né? Ou pode jogar nessa formulazinha aí. Nessa formulazinha aí eu tenho que ter o cálculo da massa molar, né? O nosso cálculozinho. Então eu tenho um cálcio, tenho um carbono, né? E tenho 3 oxigênios, né? Aqui saiu um errozinho aqui. Aqui é oxigênio, ok? Então, a massa do cálcio é 40, do carbono é 12, do oxigênio é 16. Se não for dado na questão, tu procura numa tabela periódica que eles dão junto da prova. Então, o cálculozinho aí, a massa molar vai dar 100. Então, é só colocar no lugar do M1 50 e no lugar do Mzão colocar 100.
Então teremos que o nosso Nzinho, a nossa quantidade de matéria, é igual a 0,5. Aí eu vou jogar na fórmula. Então eu tenho que o nosso P ele é igual a 4, nosso volume é igual a 3, a nossa quantidade de matéria, o nosso Nzinho é 0,5, o R é 0,082 e eu quero calcular a temperatura. Por que eu não coloquei o I aí? Né? Não preciso pôr o I porque ó, na questão não fala nada, né, que está parcialmente dissociada ou ionizada. Então, quando ele não falar nada, a gente supõe que está totalmente dissociada. Ou se ele falar que está totalmente dissociada, logicamente, né, é 100%. Então, 100%, né, o nosso Izinho vai ser 1, ok? Então, substituindo aí, fazendo a matemática, eu achei uma temperatura de 292,68. Lembrando aí, ó, essa temperatura que sai aqui quando eu jogo na fórmula, ela sai em Kelvin, ok? Ela sai em Kelvin, correto? Mas a pergunta, ele quer em graus Celsius, então eu vou ter que diminuir. Então, eu vou diminuir 273 menos 292,68. Então, o resultado final, aí, o gabarito dessa questão vai ser menos 19,68 graus centígrados, ok? Vamos para o nosso terceiro exemplozinho aí, então, né? Ele pede agora para determinar a pressão osmótica, então ele quer o nosso π em ATM, ok? Ele deu a temperatura que é 27 graus centígrados, que eu tenho que somar com 273 para sair em Kelvin. Então vai ser 300 a temperatura, ok? Ele deu o volume, 50 litros, ok? Então o volume igual a 50 litros, né? E agora ó, ele deu uma ionização aí, ele deu um alfa. O alfa é 70%, que passando para decimal é igual a 0,7, ok? Bom, então o nosso primeiro passo aí, nós não temos de novo a quantidade de matéria, né? Deu uma falhazinha no vídeo, mas tocamos. A quantidade de matéria, então, é eu pegar a massa dada e dividir pela massa molar. Então, a massa molar do ácido sulfúrico vai dar 98, então vai ficar 196 por 98, vai dar 2, que é o nosso Nzinho, ok? Eu tenho que fazer a ionização do ácido. Então, vou separar em H+, e SO4, 2-. Tem que pôr um 2 aqui para equilibrar as cargas, ó, 2 positivo com 2 negativo. Então, o nosso Q vai ser 2 mais 1, vai ser 3. Aí eu vou calcular o I, né? Porque agora, como tem grau de ionização ali, eu tenho que usar o I na fórmula. Então, calculando o I, vai ser 1 mais 0,7, que é o alfa, né? 3 menos 1, fazendo a matemática aí, vai dar 2,4. Ok? Aí, finalmente, eu jogo na fórmula final, né? Então, eu quero a pressão, né? Então, o nosso Nzinho é 2, que a gente calculou lá em cima. A constante é 0,082, porque agora a pressão ele quer em ATM. O 300 é a nossa temperatura. E o 2,4 é o nosso Izinho, né? Dividido, que eu já passei, ó, já passei o volume lá para o outro lado, dividindo, o volume é 50. Fazendo a matemática aí, a pressão vai dar 11,9 atm, ok?